alimentação, tá? Não vai ter mais doce em casa. Felizmente ninguém vai ter diabetes. Então, pra gente dar continuidade aqui, eu quero chamar uma convidada muito especial. Conheci ela no ano passado e é uma pessoa assim, cara, com uma luz também radiante, que ela trabalha muito com a questão da terapia, de ajudar as pessoas. Vocês vão entender o que é a terapia sistêmica, que eu vim descobrir esse ano, que eu não tinha ideia do que era isso. E ela faz um trabalho muito bacana, inclusive está escrevendo um livro também, que depois eu vou pedir para ela falar um pouquinho, né, sobre isso. E eu quero trazer então a Jaque para conversar com a gente. Eu quero iniciar parabenizando, né, por esses 5 anos de boa notícia. Poucos fazem isso, né? Como ela disse. Uma notícia ruim, ela viraliza, né? Todo mundo quer saber do que fulano morreu, quando, por quê, doenças, maldades que estão se espalhando. E trazer notícias boas, eles acabam sendo algo que não é tão compartilhado. Então, parabéns, né? Eu sei que são 5 anos de muitos desafios e vão continuar sendo, porque a gente realmente precisa compartilhar notícias boas. E eu quis convidar a Jaque aqui para ela falar de um assunto que eu sei que às vezes é difícil. E o tema que a gente escolheu, surgiram 4, né, Jaque? A gente tentou definir assim, mas o que eu senti vontade de falar é esperança em tempos difíceis, como colocar em práticas, né? Como colocar em prática essa esperança, né? O que a gente pode fazer para ter mais esperança, para a gente saber lidar com determinadas situações. Jaque, então obrigada. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho quem é a Jaque. Então vamos lá. Bom dia para todo mundo. Muito feliz de estar aqui nesse momento, né? E eu espero que vocês também estejam aí compartilhando desse momento maravilhoso com a Carol. Eu me chamo Jaqueline Cordeiro. Primeiramente, antes de profissão, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou tia e eu sou amiga e filha amada de Deus. Que é o mais importante. Dentro da minha trajetória profissional, minha primeira formação foi como professora e depois eu fui fazendo trajetórias, né? Me tornei terapeuta integrativa e sou neuropsicoclínica. Então, o que é ser terapeuta integrativa? Então, ao invés de ficar toda semana ouvindo casos, né, corriqueiros, a terapia integrativa ela tem um olhar mais voltado para a raiz das situações, né, das dinâmicas que a gente vive diariamente. E essas dinâmicas muitas vezes ela vem da nossa infância, do que a gente viveu, enfim, até mesmo da nossa ancestralidade, né, dos nossos pais, dos nossos avós. A gente vai herdando muita coisa. E aí nós vamos tendo desafios e dinâmicas ao longo da nossa vida e a gente nem entende por quê. A gente repete determinados ciclos. Então a terapia integrativa ela vem para integrar, olhar para a raiz, entender e levar amor para aquela situação, né? Ao invés de levar peso e levar passar isso adiante. Então a Carol hoje, o acompanhamento que a gente faz bloqueia com que as filhas possam repetir ou passar, né? Então é meio que olhar com amor para que as filhas não precisem olhar com dor. Então, ela falou do livro, né? Eu sou escritora também. O meu primeiro livro foi em coautoria, a qual eu falava sobre família, o amor que cura, porque eu entendi que tanto no meu ambiente familiar eu adoeci e eu pude olhar para todos os integrantes da minha família, não com dor e com pesar, mas com amor. E isso mudou todo o cenário, né, dentro da minha casa, ao qual eu tinha um pai alcoólatra, até pouco tempo ele era, mas eu fui olhando de forma diferente e conversando com ele de forma amorosa. Então desde janeiro ele não bebe mais, inclusive esse final de semana eu estava na casa dos meus pais e vim de lá para cá prestigiar a Carol. Então tudo isso, olhar para a história da minha vida, eu contei um pouquinho no meu livro. E o segundo livro, por ser terapeuta, eu comecei a pegar muitas dinâmicas relacionadas a narcisistas e relacionadas à psicopatia, né? Então hoje eu pergunto para vocês, quando a gente abre o celular, o que mais a gente vê são notícias ruins, dolorosas, né? São os
maridos que não aceitam mais que as esposas não queiram mais ter esse relacionamento, eles acham que isso é posse, e aí tiram a vida e sem pensar na família, sem pensar nos filhos que estão ficando. Então, qual é o tipo de filhos que estão ficando pra gente, né? Pra sociedade. Então, é muita manipulação, muita coisa dolorosa. A última notícia que nós recebemos foi um rapaz, né, um jovem de 14 anos, que tirou a vida dos pais e do irmão de 3 anos. E ele ainda repete que não tem remorso. Então, esse adolescente, ele vai passar 4 anos em reclusão. Eu não sei qual vai ser o tipo de tratamento que ele vai receber, mas aos 18 anos ele volta para a sociedade. E ele volta como? Né? Então, quantas pessoas, quantos jovens, eu também trabalho com treinamento de jovem aprendiz, e eu vejo quantas dinâmicas eles passam. E se a gente não olha, e eu escutei a senhora falando sobre a previdência, se a gente não olha para esses jovens, qual tipo de profissional nós vamos ter daqui a dias? Aquele profissional que a gente vai confiar a nossa vida para fazer uma cirurgia, qual o tipo de cirurgia vai ter? Então a gente precisa realmente olhar com mais atenção para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Eles são o futuro. Eles são aqueles que a gente vai colocar a nossa vida para que eles cuidem, para que ele direcione. Eles vão constituir famílias. E de que forma? Então, o meu próximo livro que eu estou escrevendo é sobre psicopatia e narcisismo. Então, a gente precisa falar um pouco mais sobre isso. Não dá para olhar para essas notícias e se acostumar com elas. Por quê? Porque elas adoecem. Por mais que a gente olhe, ainda vai gerando dentro da gente uma angústia, uma impotência. E o nosso cérebro, a neurociência fala, o nosso cérebro ele não sabe assimilar se aquilo é verdade, se aquilo realmente está acontecendo com a gente ou não. Mas dentro da gente ele vai gerando o quê? Ele vai gerando angústia, ele vai gerando tristeza. E quantos de nós hoje estamos ansiosos num nível muito grande? Com uma depressão num nível muito alto. Ontem mesmo eu tive um acompanhamento que a pessoa não aguenta mais e falou assim, eu já pensei no Alzheimer, né? E isso é muito triste. Calma, respira, já deu certo da outra vez, que vai dar certo dessa vez. Por quê? Porque chega num nível muito alto de desespero. E as pessoas estão chegando num nível muito alto de desespero. A estatística, não mostra a quantidade de pessoas que estão chegando no desespero e não querendo mais estar vivo, né? As consequências. Diante dessas situações, o que a gente pode fazer também para tentar, né? Eu acho que assim, é um caminho a gente ser luz para essas pessoas, levar esperança para essas pessoas, mas a gente sabe que às vezes a gente não sabe como falar, né? Com esse tipo de gente que às vezes está passando por alguma dificuldade, tem receio de falar algo que possa ativar um gatilho, né? Da minha família mesmo teve casos assim, de alunos que às vezes a gente pode... Minha mãe conversou e no dia seguinte a pessoa... Foi meu pai, na verdade, né? Meu pai conversou com o filho de uma mulher que no dia seguinte ele tirou a própria vida. Então a gente também às vezes não tem a noção do que está acontecendo com as pessoas hoje em dia, né? E assim, o canal de Boas Notícias, ele serve como esse amparo. Mas a gente sabe que dentro de cada um de nós tem algo que está bloqueado, tem alguma insegurança, né? O que a gente pode fazer diante disso, né? Para ser também um canal de esperança. Inicialmente eu vejo que as pessoas realmente hoje ainda têm uma preocupação muito grande de falar, né? De falar e como lidar com essa situação. Então dentro de casa é visível ver que aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa está mudada e ela se sente muito sufocada e sem saídas. Então a gente precisa trazer ela um pouco para a realidade e trazer um conforto. Como eu disse, a terapia sistêmica ela vem de forma um olhar mais amoroso e generoso, né? Então, o que a gente costuma falar? E eu falo assim, o que as pessoas costumam falar quando a pessoa está no seu último nível? Elas buscam falar, mas olha, você tem suas filhas, você tem seu marido, ou você tem sua família, ou você tem isso, mas sempre o que você tem externo. Mas o que você tem dentro? O que é você? Quem é você? Então, trazer a pessoa para a realidade de quem é ela, né? De como ela pode conquistar, o que ela pode conquistar, o quanto ela é inteligente. E vamos juntos, né? Vamos fazer isso juntos. Né? Ontem eu falei, vamos traçar um plano de ação? Quais planos de ação? Eu tinha um plano de ação e eu falei assim, o que você precisa fazer agora?
ela precisa disso. Então, toda vez que você se sentir desesperada, achando que não vai dar, você pode me mandar mensagem em qualquer horário. Então, se essa pessoa ela tem um conforto e ela se sente num ambiente seguro, que é o lugar que nós precisamos sentir, é que tem algum, mesmo no meio do oceano ali, do fundo do poço, que você tem uma luz que vai te ajudar a sair daquele lugar. Isso de olhar para dentro, gente, é muito interessante porque, assim, se tem uma coisa que a nossa sociedade perdeu, é o elogio ao próximo. As pessoas não têm mais a vontade de elogiar. Nossa, como você está bonita hoje. Nossa, porque um elogio pode salvar uma vida. Isso já foi comprovado também em estudos. Se você chegar numa pessoa e falar: nossa, o seu olhar está diferente. Nossa, o que você fez que está tão bonita? Nossa, fazia tempo que eu não via você se dedicar tanto assim. Um elogio faz toda a diferença. E às vezes dentro de casa, a gente não está elogiando as pessoas que estão perto da gente. Quando foi a última vez que você elogiou o seu marido, a sua esposa, o seu filho, uma pessoa próxima de você? Então, o elogio também é algo que pode nos ajudar a ter esse olhar e até, né, ajudar outras pessoas que estão perto da gente, né? E diminuiu tanto essa questão do elogio que você fala, até nós temos uma dificuldade muito grande de receber elogios. Né? Nós sabemos lidar com o elogio, aceitar o elogio. Né? Eu estou falando do seu pai. Às vezes a gente não se acha merecedor daquele tipo. Não somos todos merecedores. Né? Que parece que é uma soberba, parece que é algo muito. Né? E que a gente não que pode a pessoa vai ficar se achando, né? E que nós não podemos estar naquele lugar, mas podemos sim. Se o senhor é aquele professor, um dos melhores do Brasil, né, eu tenho certeza que a sua trajetória foi desafiadora para te deixar chegar no lugar que você está. E é engraçado que quando a gente recebe um elogio, a gente fica sem reação, né? Você não sabe se fala obrigado, se vai ficar assim, nossa, e agora? O que eu falo? De fato, é uma coisa que a gente sente, né? E no questão, o que você diria sobre a esperança, né? Pra gente, assim, qual a importância da esperança na nossa vida? Nós, como católicos, como cristãos, independente da fé que a gente tem, né? A gente tem em Deus uma fonte de esperança. Mas e aquelas pessoas, às vezes, que não acreditam, que estão, de fato, sem uma luz no fim do túnel? A primeira eu até queria perguntar, o que é esperança para vocês? Quem aqui levantaria a mão e falar, a esperança para mim é esse? O que é esperança para vocês? A esperança para mim é um dom. Dom? Quem mais? Vamos lá, eu quero ouvir vocês. Participem. Esperança. O que é esperança? Esperança para mim é fé. Sempre, daqui um minutinho, daqui uma hora, daqui 24, daqui uns dias, a coisa se transforma para mim. É aquela luzinha acesa no final do tudo, para mim é a fé. Quem mais? E hoje a esperança, assim, de dias melhores, né, da descoberta dos cientistas, né? Então, para mim, a esperança hoje está nisso. Eu penso que a esperança é fruto de vida, sabe? Enquanto a esperança, a vida, o objetivo, a meta, a superação. E quando você perde a esperança, parece que você perde a vitalidade, né? Então, para mim, esperança é sinônimo de vida mesmo. Quem mais? Que esperança? Esperança vem do verbo esperar. E ele é esperar algo positivo que aconteça. Então ele tem a ver com visão positiva do futuro. Quem tem esperança, tem fé, tem confiança de que algo melhor está por vir. Quem Mas não tem tem. a paciência do esperar, né? Sim, isso. Entende? É isso mesmo. Não é o imediatismo. É aquele processo. E nós vemos que tudo chega aqui muito rápido, né? São milhares de informações o tempo todo. E informações que fazem a gente perder a esperança. Como você falou, é a guerra, é as notícias ruins, é a economia, é o governo, é a minha casa, é os meus sentimentos, é todos os desafios que eu faço todos os dias. E a gente não percebe, mas tudo isso vai virando um caos dentro da gente. Porque externamente tudo parece estar um caos.
possibilidade. Então, a esperança realmente é esperar, acreditar, ter fé. E as pessoas estão perdendo isso. A fé, a esperança, porque elas entram num processo de desespero e elas não têm a paciência de esperar. Por quê? Porque está tudo muito rápido. A gente pega o celular e o tempo todo a gente consegue, em 5 minutos, ter várias informações que muitas vezes o nosso cérebro não consegue processar. Que é tudo pra ontem, né? E que é tudo pra ontem. Ou seja, se eu estou numa dificuldade dentro do meu relacionamento, eu entro num desespero tão grande que eu quero fazer o quê? Né? Se eu estou com uma dificuldade financeira, eu entro num desespero tão grande que eu acabo me afundando cada vez mais. Né? Se eu tenho uma ansiedade, cada gatilho vai ser um motivo para que eu entre em desespero. E se eu estou em depressão, qualquer coisa vai me fazer ter menos vontade ainda de viver. Então, por que a gente não espera, a gente não busca, né? A gente não procura sair desse lugar, desse problema? Verdade. E, Jaque, o que você colocaria assim de práticas, né, pra gente aplicar essa esperança, pra gente conseguir colocar ela mais em prática na nossa vida? Primeira coisa é estado de presença. Hoje a gente precisa estar presente. Hoje não há. Estamos vivendo esse processo de muito do futuro. O que vai ser amanhã? O que vai ser depois? E a gente vai se perdendo olhando as pessoas ganhando muito dinheiro nas redes sociais e a gente estacionado. Né? As pessoas conquistando muitos bens ou se dando muito bem na vida profissional ou tendo aqueles casamentos perfeitos de rede social, Fake news. né? E a gente fala, mas como que é isso? Um dia eu vi uma Miss Plus Size, né, super feliz com a sua faixa, só que olhando para ela, eu sou muito de olhar pro rosto de cada um e fazer uma leitura, né? Olhando para ela, eu sabia que ela carregava aquela faixa com muito pesar. Então ela era Miss Plus Size, tinha ganhado a faixa lá, o prêmio, mas aqui, por trás daquilo existia uma dor muito grande. A gente vive o tempo todo com uma máscara, sustentando uma máscara que não existe. E isso adoece. Então, a primeira prática eu preciso olhar para dentro. Eu preciso estar no estado de presença. Porque se por fora eu passo a quem eu sou, que não é verdadeiro, e dentro de 4 paredes eu estou sofrendo, eu estou morrendo, eu vivo em briga, eu vivo em conflitos, eu preciso buscar ajuda. Então, quem eu sou? Quando a gente pergunta quem eu sou, a gente tem uma dificuldade muito grande de se definir. Né? Então, nós temos uma dificuldade muito grande. A gente até pergunta quem eu sou. Como é que você Quem é a Jaque, né? Eu já fiz isso uma vez com uma convidada, ela travou e falou assim: então, eu sou. A gente paralisa, né? Porque a gente não conhece reconhecer. E aí, né? Então, assim, eu cheguei aqui me apresentando, eu sou quem? Eu sou ninguém, mas eu sou filha, eu sou irmã, eu sou tia. E dentro de toda essa caminhada, eu tenho os meus desafios. O ser filha, o ser tia, o ser irmão. Eu tenho um irmão muito durão. Então, quando ele me vê, ele não fala comigo, inicialmente. Ele vai se desenvolver uma fala com o tempo, ele tem um processo, ele tem um bloqueio, tem alguma coisa. Eu respeito. Mas lá atrás, eu sofria muito com isso. E que fazia o quê? Me adoecia. Então, são pequenas coisas que acontecem com o ser humano, mas que nos adoece. Então, a primeira prática eu preciso me conhecer. Aquilo que está doendo, aquilo que me faz sofrer, aquilo que não está normal no dia a dia, eu preciso ir atrás. Não está normal. Se não está normal, eu preciso fazer com que entre em equilíbrio. Tá? O equilíbrio não é só os 50%, 50%. O equilíbrio é ter leveza, ter clareza. Esse é ter equilíbrio. Felicidade, né? E não é uma felicidade só. Aqui eu uso uma máscara, lá em casa eu estou sofrendo. Não, pelo contrário. Quem me conhece sabe quando eu não estou bem. Ah, você está tão assim? Aconteceu alguma coisa? Às vezes aconteceu, mas está tão nítido isso estampado, porque eu sou muito. Que de fato aconteceu, mas eu não vou sufocar. Eu preciso cuidar daquilo ali, antes de cuidar de qualquer outra coisa. Jaque, você tocou nessa questão, né, do estar bem e não estar bem naquele dia. Eu já fui julgada por positividade tóxica. De acharem assim, mas você só pensa no lado positivo, só isso. Gente,
existe uma diferença da positividade tóxica, que eu já vi isso até nas redes sociais, né? Da mulher que acorda sempre linda, poderosa, e aí o povo fica vendo aquilo ali, isso não é real, isso aí, essa mulher tá sempre desse jeito, não tem problema. É o que acontece muito com a maternidade real e a maternidade ilusória, que a gente fica se comparando. A gente vê aquela mãe perfeita, a barriga da filha, com 3 filhos lá, toda perfeita, e acha que tem que ser igual àquela pessoa perfeita. Ah, eu queria ter a família margarina, né? Lembra das propagandas de margarina, que era aquela família toda feliz, maravilhosa? Como é que a gente consegue também diferenciar isso da questão da positividade tóxica, né? Porque isso também está muito relacionado à esperança. Porque quem tem esperança tem essa visão positiva da vida, mas que também tem que saber colocar o pé no chão e saber lidar com as dificuldades, né? Inclusive, você falando de mãe, ontem eu tive uma conversa sexta-feira com uma amiga justamente sobre isso. A mulher, ela engravida e ela tem todo um processo, 9 meses, né? E aí depois que eu perder essa barriga, o que acontece nas redes sociais, gente? Para perder a barriga de grávida, né? Muitas levam aí 2 anos, é um processo normal. Mas só que a Virgínia, depois de 5 dias, como ela tá, gente? Ela já tá tanquinho, né? Tanquinho. E aí olha e começa a perder aquela, né? Você fala assim, como assim? Essa barriga não sai, entra no desespero e vai se desvalidando. Mas as pessoas começam a cobrar da gente. Eu tô com um filho de 4 meses, ele acabou de fazer 4 meses, e as pessoas já olham pra mim assim e falam assim, nossa, mas você ainda tá gordinha, né? Nossa, por favor, né, gente? Comentários, se não for para agregar, né, para valorizar, não abre a boca, não fale. Se não tem um elogio para fazer, é melhor ficar calado. Mas eu não sei se você se ofende tanto com esse, né? Você tá gordinha. Mas eu falo, a gente precisa se posicionar também em alguns momentos. Porque dar um sorrisinho e fingir que tá tudo bem, não vai colocar, de repente, aquela pessoa, né, fala assim, cada um tem o seu processo, eu tenho o meu, você tem o seu, e tá tudo certo. Eu tô bem assim. Eu falo isso porque quando você conhece alguém com depressão, é muito fácil a gente chegar para aquela pessoa, levanta dessa cama, vá viver, tem um mundo ali para viver. E a pessoa com depressão, ela não tá vendo esse mundo, ela não tá vendo a luz que você tá vendo, ela tá de fato presa num buraco negro. Então a gente também tem que saber o que a gente vai falar. Eu não posso chegar no meu sorriso, na minha alegria, já tentar levar que aquela pessoa ali fique sorrindo. Não, você tem que sorrir pra vida. Eu falo isso até com experiência com criança. Às vezes a criança cai, a mãe já fala, levanta desse chão, menino, levanta logo, sai logo, levanta, né? E não, às vezes ela tem que saber que ali com aquela dorzinha ali, acolher e respeitar. Tá acolhendo, né? Acolher aquela dor. E a gente não foi ensinada a acolher as nossas dores. Então tem um tempo para tudo. Então, uma terceira prática é, além de se posicionar, às vezes se conhecer, é a gratidão, como você falou. Gratidão. Tem dificuldade muito grande de agradecer. E às vezes a gente faz essa gratidão pela fé que a gente carrega, mas não é de coração. Então ela de fato precisa existir, né? Então eu não sou grato hoje. Estou muito importante se colocar. Faz a gente refletir, porque a gente acha que está realmente no fundo do poço. E quando a gente começa a agradecer, o cenário ele muda, né? E nós somos energia. Então se a gente está o tempo todo blasfemando, reclamando, mal-humorado, o cenário que a gente vai ter diariamente é esse. Quando a gente começa a agradecer, a viver mais positivo, a estar em movimentos, em momentos assim, a gente vai mudando o nosso processo. Então, aquilo que era para estar no fundo do poço, a gente começa realmente a enxergar esse mundo mais colorido, né? Mais florido, a luz. Então é isso, eu agradeço e eu espero que tenha contribuído, né, de alguma forma, para vocês realmente refletirem. E vamos de positividade, né? E agora, aproveitando que todo mundo já está bem alimentado, espero que vocês tenham gostado aí bastante daquele do espaço. Eu quero convidar vocês a um momento que eu descobri também esse ano, que eu não tinha ideia que isso existia. Vocês já ouviram falar de contoterapia? Dá uma pausa aí, pode dar?
Com a gente, esse é um momento que a gente vai ter que fechar os olhos mesmo para escutar. Então é através do escutar que a gente vai sentir, né? Então, bem-vinda, Elaine, obrigada. Bem, eu sou Elaine Lima, tenho o prazer de estar aqui com vocês, porque uma das nossas missões é tudo que nós alimentamos a nossa mente de conhecimento, obrigatoriamente nós devemos partilhar. Vocês concordam comigo? A gente deve levar, você como professor, não é? Então, é uma missão que a gente tem, ao estudar, ao compreender, ao conhecer, fazer com que aquilo se torne público, porque senão é vã a intelectualidade, né? É vã a inteligência. E antes de tudo eu gostaria de falar um pouquinho. Eu sou casada há 35 anos. Ontem eu fiz 45 anos de namoro. Aí eu estava contando para minha filha caçulinha que nós saímos ontem para a missa e depois jantar. E falei na missa, Marcela, hoje eu e o papai estamos fazendo 45 anos de namoro. Nossa, mas ela ficou muito e parabéns, mamãe. E é isso mesmo. E tenho 3 filhas. Raíssa de 32, Giovana de 30 e Marcela de 25 anos. Sou formada pelo INB em Biblioteconomia, dá para ver bem a mão, né? Em Administração de Empresas. E mesmo não tendo nessa minha vida de carreira, eu atuei talvez uns 12 ou 13 anos de Biblioteconomia, o restante foi na área de administração como empresária. E sempre foi o carro-chefe da minha vida. Filha de empresário, sócia, namorada, se tornando empresária antes de casar e até hoje nessa carreira, nesse movimento de empreender, né? De tornar o meu trabalho produtivo para mim e para os outros, porque o empreendedor é assim, né? Ele não ganha dinheiro só para ele. Todo empreendedor, de alguma forma, ele contribui para um indivíduo que contribui para a família e para uma rede toda em volta dele. Não é assim? Então, assim, nessa minha vida de empreendedora, seguindo a carreira, eu também fui mãe. E na minha terceira maternidade, eu tive que me reinventar também. Porque eu fui surpreendida com um presente. Vocês já viram aquele texto? Peguei um avião para Roma e cheguei na Holanda? É muito interessante isso. E eu realmente peguei um avião para Roma e cheguei na Holanda. Mas eu já sabia, no meio do percurso, que ia pintar uma Holanda na minha vida. Então eu tive a minha terceira filha, ela tem microcefalia vera. Ela era para estar aqui, mas eu já falei, mamãe, eu estou muito cansada. Mas uma hora vocês conhecem ela. E Marcela, eu tive que realmente reaprender essa maternidade. Porque é muito fácil ser mãe de 100%. Não reclame. Não reclame de amamentar, de trocar fralda, de dar uma madeira, de correr atrás porque andou no tempo certo. Não reclame. Porque a gente tem que realmente dar um duro danado. Como a Marcela tem 25 anos e hoje ela ainda faz 7 tipos de atendimentos semanais. Ela não vai à escola mais, mas eu complemento com as atividades. Inclusive ontem ela teve 2 sessões de psicóloga. Então assim, o trabalho vai continuar. E ela todos os dias, ela tenta ler. Ela tenta escrever aos 25 anos de idade. Eu sou muito feliz. Ela, na missa, pegar o folheto do Corpo de Deus e falar, mamãe, aqui é fé. Sabe, assim, isso para mim é uma grande vitória. Então vocês celebrem as vitórias dos seus e não reclamem dos seus. Porque quanto mais a gente celebrar, mais eficiente, mais poderoso é. A gratidão, como ela falou no início, é muito importante. Só que a gratidão só de falar, eu sou grata aos meus pais, não é suficiente. Eu preciso dizer para o meu cérebro, eu sou grata aos meus pais porque eles me formaram, porque eles me conduziram no caminho. Eu sou grata ao meu esposo só porque eu casei? Não. Eu sou grata porque ele é um homem protetor,
porque ele é um homem que valoriza o meu trabalho. Quem conhece meu esposo sabe, né? Ele é um companheiro. Ele se faz de invisível quando a casa está cheia de mulheres. Passa para ir para a missa assim, às 5 horas da tarde, fazendo de conta que ele não está ali. E só, não é assim? Então, assim, sou grata às minhas filhas. Então, Marcela me fez ter esse olhar de voltar a estudar algo diferente. Eu voltei para a UNB como aluna ouvinte na pedagogia, mas aí vi que não era ainda o que eu queria, e aí fui para a área de inteligência emocional, de entender a mente, porque eu precisava também entender a minha momento, né, a minha questão. E com isso cheguei há 2 anos atrás à contoterapia. E para gente que não sabe, todos os contos, eles têm um fator psicológico por trás, né? A gente conta a história e, na verdade, acho que tem muito a ver com o fato de eu ler para as meninas crianças. E a Raíssa falava assim para mim, ela já lia e eu queria que ela lesse, ela falou, mãe, quando você lê, eu entro na história. Aí eu acho que isso também acaba levando a gente a esse caminho, né, de contar uma história. E eu e a Jaque, esse ano estamos aí com o Instituto TAS. Hoje nós temos vários homens aqui. Por enquanto a gente ainda está com as turmas femininas, mas já nos foi reclamado isso. Foi reclamado que os meninos também querem. Então a gente está pensando aqui no final do ano, quem sabe ter uma turma masculina. Tá? Não é preconceito. É só que a gente conserta primeiro quem é dificuldade. Combinado assim? Combinado. Então tá bom, vamos lá. E a contoterapia foi... Sabe aquela coisa da internet que acontece? Você abriu, aí vem uma mensagem, vem uma publicação, contoterapia. Né? Aí tem um encontro no final de semana, X reais. Eu olho assim e falo, gente, eu quero entender o que é isso. Muitas vezes a gente não se permite conhecer algo, concorda comigo? Sim. É. E muitas vezes você é chamada a conhecer algo e aí o seu sabotador fala assim, não, deixa pra depois, vai na outra. Estou falando com a sabotadora aqui. Vocês entenderam? E muitas vezes a gente perde a oportunidade de conhecer algo diferente que vai ser legal pra você e vai ser legal para os que convivem com você. Ou atrasa o processo. Ou atrasa. E às vezes atrasa muito o processo. E a gente tem que ficar muito atento a essa questão de atrasar o processo. Muitas vezes a gente usa a muleta de falar, não está no meu tempo. Vocês já escutaram isso, não já? Mas, gente, às vezes, 6 meses é o tempo suficiente para abortar um projeto, para fazer uma separação que às vezes depois não tem jeito de ter volta. Pensem nisso que eu estou comentando com vocês. Quantas vezes a gente procrastina, deixa para lá, fica na zona de conforto e de repente a zona de conforto está no abismo ali para te romper alguma coisa que é valiosa para você e você cai no abismo como aquela menina caiu infelizmente lá na Polinésia e não foi mais possível resgatá-la. Isso é trágico, mas às vezes a gente é trágico demais para ela, muito triste. Mas também a gente às vezes faz isso com os nossos projetos, com as nossas necessidades. Né? E a contoterapia, ela é baseada, nesse curso que eu fiz, nesse livro. Que a Carol falou assim para mim, eu quero ler esse livro. Eu falei, não, também o livro para ela. Né, Carol? Porque esse livro não é um livro para a gente pegar ele e ler como um livro de ficção, uma literatura. Porque ele é um livro que ele traz autoconhecimento, mas ele deve ser acompanhado. Porque o autoconhecimento, quando ele não é bem trabalhado, ele pode gerar realmente algumas coisas que não são legais no nosso dia a dia. A radicalidade, a inflexibilidade, a intolerância, e ninguém quer um ir na frente, né, gente? A gente quer a felicidade, a tolerância, a flexibilidade, né? Então, assim, ele é um livro para ser lido em conjunto, com o olhar de uma pessoa que já conhece o assunto.
Muitas mulheres leem esse livro e às vezes elas se tornam o que elas não queriam. Mas depois, para voltar atrás, já perdeu. Então a gente tem que ter muita cautela até com o que a gente lê. E a busca do autoconhecimento ela é muito importante ser acompanhada. Né? Lá na igreja a gente tem quem? Catequista, não é assim? Aí tem o sacerdote, tem uma pessoa que já está mais tempo na igreja, não é assim? No SCC, eu fui do grupo dos 5. Meu pai trouxe o SCC para Brasília, a Daíri Neta. Eles fizeram o primeiro SCC de Brasília e depois eles foram montando os SCCs em Brasília e em Goiás. A Daíri Neta e alguns outros casais juntos. E a gente sabe que aquilo não é para ser feito sozinho. Nesse espaço aqui tem algumas pessoas que não sabem o que é isso. Encontro de casais com Cristo. É verdade. E o encontro de casais com Cristo é uma comunidade segura. É uma comunidade. Porque ela segue um documento, que é o documento nacional. Né? Tudo na vida, a gente precisa de um direcionamento. Na universidade, para ser professor, você tem suas bases intelectuais, cientificamente comprovadas, não é? Eu digo que o Padre Alfonso Pastore, que é o criador do SCC, Padre Alfonso, ele foi totalmente dirigido pelo Espírito Santo. Né? Porque realmente a sincronia do SCC é incrível. Eu já dei várias palestras, desde a primeira até a última, que é o casal... Como é que é a última, gente? Quem lembra? Casal cristão no mundo de hoje. Lembram dessa palestra? Dessa palestra grávida da Marcela, em 2000. Então, assim, é isso. E eu gostaria... Formação pra gente ser casal, formação pra ser às vezes pai e mãe, né? Hoje em dia a gente tem formação pra muitas coisas. Quando eu fui casar, 35 anos atrás, uma tia religiosa minha foi conversar comigo. Aí ela falou assim pra mim: Elaine, quantos anos você estudou para ter seu curso superior? Aí eu fiz a conta e falei: tia, acho que desde o maternal e tal, acho que uns 20 anos, né? Umas 2 décadas até a faculdade, não é, gente? Aí ela falou: pois é, eu também faz 3 dias de curso de noivo e está pronto para casar. Não é assim. Isso foi muito importante para mim. Talvez essa conversa tenha feito eu chegar hoje aos 35 anos. Vocês têm quantos anos? Não. 38. 38. E assim a gente vai vendo. Esses casais, eles estão geralmente nesses grupos. E eles são para ser modelados. Porque dificuldades todos passaram. Tribulações todos passaram. À beira do abismo, provavelmente todos passaram. Mas eles tiveram algo que fez com que eles se mantivessem juntos, unidos e em pé. Mas então vamos continuar, porque aqui não está na parada. Vamos lá entrar no... Como filha de Deus, eu não tenho como separar isso. Claro. Né? Então eu gostaria de ler um texto para vocês que chama... Eu gostaria, se vocês pudessem, por que a gente fala em fechar os olhos? Nós somos 5 sentidos, não é? Não é verdade? Vocês não estão comendo, então vocês não estão chupando a balinha, não vai distrair vocês, não é? Vocês estão quietinhos, não tem ninguém tocando em vocês, também não tem o sensorial, certo? A visão, ela dá distração. Então quando a gente ouve, a gente mergulha. Vocês já prestaram atenção nisso? Sim. Quando você quer realmente mergulhar naquele assunto, quando você fecha os olhos, aí é como se teus sentidos fossem todos direcionados à audição. Então, por isso a necessidade. Eu ia falar também sobre a minha formação depois de administração e economia. Eu sou coach integral sistêmico pela FEBACIS, eu tenho PNL e hipnoterapeuta. E algumas outras coisas mais que a gente vai fazer assim. Cura da árvore genealógica e assim vai. Pontoterapia é uma dessas minhas funções aí.